Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, greve de professores e auxiliares da PUC de São Paulo é considerada abusiva pelos ministros do TST. Vendedor obrigado a se fantasiar para aumentar as vendas de chips telefônicos da Claro vai ser indenizado. TST e Procuradoria-Geral da República afirmam um acordo que vai facilitar a investigação de movimentações bancárias. Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, faz um balanço das correções realizadas neste primeiro semestre. Tudo isso e muito mais, agora no TV TST. A greve de professores e auxiliares da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, realizada em novembro de 2012, virou caso de justiça. A paralisação contra o reitor escolhido pela instituição foi considerada abusiva pelos ministros do TST. Veja como foi o julgamento na sessão de dissídios coletivos. O motivo da paralisação foi a indicação do novo reitor pelo grão-chanceler da universidade. Professores e auxiliares se revoltaram com a escolha da terceira colocada em lista tríplice, elaborada pela comunidade acadêmica. Para que a greve fosse considerada abusiva, a Fundação Mantenedora da Universidade entrou com dissídio no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo. Em defesa, o Sindicato dos Professores de São Paulo alegou que não houve greve, e sim um protesto de toda a comunidade universitária. Por isso, pediu que o TRT reconhecesse a inexistência de greve e extinguisse o processo sem exame do mérito. Já o Sindicato dos Auxiliares afirmou que a paralisação terminou antes do ajuizamento do dissídio, o que caracterizaria a perda do objeto. Para o TRT paulista, não houve abusividade de greve, uma vez que a atitude de professores e auxiliares foi uma reação à quebra de uma regra tradicionalmente reconhecida. Em recurso ao TST, a Fundação insistiu na abusividade da greve. O relator na sessão de dissídios coletivos, ministro Valmir Oliveira da Costa, observou que a Constituição Federal e a Lei de Greve fixam requisitos formais e materiais para o exercício do direito de greve. Para ele, esses parâmetros não foram observados, caracterizando o abuso do direito. A greve não teve por objeto a criação de normas ou condições contratuais ou ambientais de trabalho, mas se tratou de movimento de protesto com caráter político, extrapolando o âmbito laboral e denotando a abusividade material da paralisação. O vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, que presidiu a sessão, acompanhou o relator. Não consigo vislumbrar interesse trabalhista em se discutir a questão de escolha de um dos nomes de uma lista tríplice. Aqui é ato discricionário do empregador, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, não consigo ver como um costume trabalhista. O ministro Maurício Godinho Delgado abriu divergência. Para ele, não houve abusividade na greve, que é garantida pela Constituição Federal, mesmo havendo motivação política. Me parece que a greve é uma greve de caráter profissional, é uma greve que tem uma dimensão trabalhista, embora, naturalmente, pela importância e pelo prestígio da instituição envolvida, ela tenha uma repercussão social muito grande, fazendo parecer que ela seja uma greve eminentemente política e uma greve que não tenha viés trabalhista. Mas me parece que, portanto, a dimensão trabalhista é muito clara. A divergência foi seguida pelas ministras Cátia Arruda e Maria de Assis Calcin. É a única forma que os empregados e os professores teriam para demonstrar o seu descontentamento com a atitude da universidade
que rompeu uma regra, como salientado pelo ministro Godinho, que vinha sendo adotada há mais de 30 anos. Mas, por maioria, prevaleceu o voto do relator, que concluiu pela abusividade da greve. A SDC, no entanto, manteve a determinação do TRT de São Paulo de manutenção dos salários dos professores e de reposição de todas as aulas. Para o ministro Fernando Eizuono, embora a jurisprudência da SDC seja pelo não pagamento dos dias de paralisação, no caso dos professores, se eles não recebessem os dias, não precisariam repor as aulas, fazendo com que os alunos perdessem o ano letivo. Se não houver o pagamento desses dias, então ele está desobrigado de repor as aulas perdidas. E isto leva à perda do ano letivo pelo próprio aluno. Por isso que em todas as greves de professores eu digo que, na verdade, é uma antecipação das férias, porque quando terminarem a greve, todos estão empenhados, alunos e professores, de alguma maneira, em fazer a reposição. Por isso que, neste caso, eu estou acompanhando pela proposta de compensação de 100% dos dias não trabalhados pelos professores e, por consequência, também dos auxiliares administrativos. Um ex-estagiário do Banrisul não vai receber o pagamento de diferenças entre a Bolsa Auxílio paga a estudantes e o piso salarial previsto para os empregados da instituição. Isso porque o processo foi considerado extinto. Entenda melhor na reportagem. Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Esse é o principal objetivo do estágio. O estágio, na verdade, ele é o que agrega ao estudante a experiência prática do que ele vai viver num futuro próximo dentro da profissão pela qual ele optou. Então, ele tem duas importâncias fundamentais. Primeiro, conceder ao estudante essa oportunidade de experimentar antes de fazer a decisão final, né, ter essa vivência prática. E o segundo, obviamente, é o encarreiramento. Um estagiário que trabalhou no Banrisul no período de 2005 a 2006 entrou na Justiça do Trabalho 6 anos depois de sair da empresa, pedindo o pagamento das diferenças entre a Bolsa Auxílio e o piso salarial previsto aos empregados. Ele alegou que exercia as mesmas atividades dos funcionários, além de cumprir a mesma carga horária diária de 6 horas. O caso chegou ao TST. O relator, na seção 1 de dissídios individuais, ministro Vieira de Melo Filho, explicou que o prazo para ajuizar a reclamação trabalhista é de 2 anos após o fim do contrato. E como já havia se passado 6, foi estabelecida a prescrição do caso. Por isso, negou o pedido do estagiário. É um contrato de formação e preparação do profissional. Então, ele realmente é uma relação de trabalho, ainda que não seja sob a forma subordinada. Quando se pretende o reconhecimento do vínculo, ele é um contrato quase que preparatório do contrato de trabalho. Por isso que, inserido na nossa competência ou atribuição jurisdicional, eu não o vejo como uma relação de natureza civil. Os ministros Renato de Lacerda Paiva e José Roberto Freire Pimenta apresentaram um entendimento contrário ao do relator. Para eles, o caso não se trata de natureza trabalhista, e sim civil, em que é estabelecido o prazo de 10 anos para ajuizar a ação na Justiça. O artigo 7º, 29 da Constituição Federal, ele se refere às relações de emprego e aos avulsos, especificamente, e aos domésticos. Mas, obviamente, não trata de estagiário, não trata do trabalhador autônomo, não trata da prestação de serviço em geral. Como a relação é de trabalho e é regida pelas normas de direito civil ou pela norma especial do contrato de estágio, eu teria dificuldade de simplesmente aplicar automaticamente a prescrição trabalhista. Mas a maioria seguiu o voto do relator e o processo foi considerado extinto. O TST e a Procuradoria-Geral da República firmaram acordo para a utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, conhecido como SIMBA. Conheça as vantagens da parceria na reportagem de Rafael Porfírio.
Com a assinatura do convênio, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, firmaram um compromisso para implementar na Justiça do Trabalho o software que permite o tráfego pela internet com autorização judicial de dados sobre movimentações bancárias de pessoas envolvidas em processos trabalhistas para o órgão investigador, no caso, a Vara do Trabalho. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, ressaltou a importância do sistema para agilizar a execução trabalhista. Esse sistema permite fazer um mapeamento das transferências de bens de CNPJ para CNPJ e localizar se eventualmente determinado devedor não fez transferência de bens, porque isso não se consegue a não ser por essa ferramenta, naquilo que eu chamo de convivência republicana, porque estamos todos juntos no interesse de que a execução seja efetiva. O sistema não faz o bloqueio de bens, mas informa a Justiça sobre as movimentações bancárias da pessoa ou empresa indicada. Antes de pedir a quebra de sigilo, o juiz do trabalho vai ter que apresentar provas. O período das informações da conta vai depender de cada caso. E essa relação será entre a Justiça e o banco, sem a participação do Ministério Público Federal no armazenamento dos dados. Todo esse processo e o cruzamento de informações vão ajudar também no combate à lavagem de dinheiro. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, falou da facilidade que o sistema traz. Esse sistema nasceu aqui nas quebras de sigilo bancário nos processos penais. E o que se tinha era, dependendo da quebra, era um caminhão de mudança que encostava aqui e colocava aqui uma tonelada de papel e a gente ficava completamente sem reação para analisar esse sistema. Então foi desenvolvido esse sistema, essas informações elas vêm prestadas de forma, com os dados tratados eletronicamente, que permite agilidade na consecução dos objetivos. Em breve, o TST vai editar a resolução para regulamentar o uso da ferramenta. Enquanto isso, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho vai discutir junto à equipe gestora do Simba como cada Tribunal Regional do Trabalho vai ter acesso ao sistema e a forma de armazenamento dos dados das pessoas envolvidas nos processos trabalhistas. No próximo bloco, vendedor obrigado a se fantasiar para aumentar as vendas de chips telefônicos da Claro vai ser indenizado. A decisão é da 8ª turma do TST. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe agora alguns destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho e a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista publicaram a primeira edição do informativo que traz as principais decisões das subseções especializadas em dissídios individuais do TST. A publicação, elaborada com coordenadoria de jurisprudência do TST, com orientação do juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Homero Batista Mateus da Silva, vai acontecer todas as semanas. Quem ainda não recebeu o informativo impresso pode acessar a versão eletrônica. Basta entrar na página do TST na internet. O primeiro clique vai ser lá na parte superior da tela, no ícone Serviços. Já o segundo clique vai ser em Informações Processuais por e-mail. Depois de preencher todos os dados solicitados, é preciso marcar a opção Informativo TST Execução. Depois de tudo isso, você vai receber o informativo por e-mail. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, recebeu em audiência representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Em pauta, provimento da Corregedoria sobre o recesso forense dos Tribunais Regionais do Trabalho. O Corregedor-Geral esclareceu que a suspensão de prazos processuais por TRTs pode ocorrer desde que baseada em fato determinado. A empresa de telefonia Claro e uma revendedora de celular foram condenadas a indenizar um vendedor. O rapaz era obrigado a se fantasiar com peruca e nariz de palhaço para chamar a atenção do público e, assim, tentar aumentar as vendas. O caso foi analisado pela 8ª turma do TST. Na hora de atrair o cliente, cada vendedor tem sua estratégia.
Se você pegar a bombonzera, ficar com ela parada, não chama cliente, mas você faz barulho, o cliente vem na hora. Aí, ó. A gente fala mais alto, né? A promoção de aliança. Ousar na criatividade é uma característica do brasileiro. Mas e quando o trabalhador tem que se fantasiar para atrair o cliente? A prática é mais comum do que se imagina. Em sacolões e mercados, eles apelam para adereços de frutas e verduras. Nos restaurantes, alguns se vestem de pizza gigante. Isso sem contar os vendedores de ouro que saem pelas ruas com banners pesados pendurados pelo corpo. Ela é contratada para ser uma mera vendedora ou vendedor e no curso da relação de trabalho, o empregador impõe uma nova atividade que, na condição, às vezes, de uma pessoa mais tímida, despreparada, pode gerar constrangimento. Nestes aspectos, a pessoa ela foi surpreendida no curso da ação, no curso da relação de emprego, de uma condição que não foi pré-contratada, que não foi pré-combinada. É por isso que muitos casos vão parar nos tribunais. Recentemente, um vendedor da Paraíba entrou na justiça contra a empresa de telefonia Claro e uma revendedora de celular para tentar receber uma indenização. Ele conta que era obrigado a usar, olha só, peruca, banner pendurado no pescoço e nariz de palhaço. Tudo para chamar a atenção do cliente e, com isso, tentar aumentar as vendas de chips de celular. O TRT do Estado condenou as duas empresas a indenizar o empregado em R$ 2.000 pelos danos morais. Segundo os desembargadores, não há provas de que no momento da contratação o rapaz tenha sido avisado de que teria de usar os adereços durante as campanhas de vendas. Aqui no TST, o entendimento foi o mesmo. Segundo o relator do processo, na 8ª turma, desembargador convocado João Pedro Silvestrin, em casos semelhantes, o TST tem adotado o mesmo entendimento do regional. Por esse motivo, a 8ª turma manteve a decisão do TRT da Paraíba, que condenou a Claro e a revendedora de celular a indenizar o vendedor em R$ 2.000. O advogado explica que, nestes casos, é importante que o trabalhador tenha provas da situação humilhante que passou. Ele deve ter em mãos, caso tenha contrato escrito, para estar claro se ele tinha ou não esta ciência. Caso não seja um contrato escrito, e que ele tenha as provas documentais como foto, como imagem, e também as provas testemunhais, que fique claro que eles não foram previamente notificados, e sim que a informação da promoção se deu no curso da relação de trabalho e foi uma obrigação imposta pelo empregador. A notícia sobre o caso desse trabalhador que era obrigado a se fantasiar foi compartilhada no Facebook por mais de 3.000 pessoas e recebeu quase 100 comentários. A Gessiele Ribeiro disse que achou desnecessário o profissional se fantasiar com o intuito de aumentar vendas. O que aumenta vendas são bom atendimento e produtos de boa qualidade. O Emanuel Nascimento disse: somos profissionais, não manequim de lojas. Temos também um comentário da Miriam. Ela disse que o promotor de vendas tem de ser muito respeitado. O valor dele é igual ou até mesmo superior ao do diretor ou presidente da empresa. E você, o que pensa sobre essa e outras decisões? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, uma entrevista com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira. Ele faz um balanço das correções realizadas nos TRTs. A gente volta já. Veja outras notícias que marcaram a semana no TST. Os servidores do TST assistiram a mais um filme que faz parte do projeto Virtudes em Cena, coordenado pelo vice-presidente do Tribunal, ministro Ives Gandra Martins Filho. Foi a primeira vez em 5 edições que o projeto exibiu um filme que trata das relações trabalhistas. O longa francês As Neves de Kilimanjaro, que venceu o Festival de Cannes em 2011 como melhor filme. Servidores do TST concluíram o curso de defesa pessoal na categoria Jiu-Jitsu, realizado no tribunal. Ao todo, foram 87 horas de aulas.
Na ocasião, também foi celebrado o aniversário de 1 ano do Centro de Treinamento da Coordenadoria de Segurança e Transporte do TST. Ao longo deste primeiro semestre, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, percorreu alguns TRTs realizando correições. Em entrevista ao TV-TST, o ministro destacou a importância das visitas para a verificação da qualidade dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho. Acompanhe. Corregedor, para que todos possam entender o que é uma correição. Uma correição é a visita, num primeiro plano, a visita do corregedor ao tribunal, no caso, o corregedor-geral ao Tribunal Regional do Trabalho e o corregedor regional ao primeiro grau, portanto, às varas do trabalho. O papel do corregedor também tem denominada correição parcial, que eu costumo chamar reclamação correcional. A reclamação correcional ou correção parcial é como a palavra diz, uma reclamação da parte ao corregedor-geral contra qualquer procedimento que possa gerar tumulto processual, e aí o corregedor-geral, no meu caso, ou o corregedor regional, quando o ato é do primeiro grau. Se o ato é do segundo grau, a parte pode reclamar aqui no corregedor-geral que ele, por despacho, resolve questões de natureza administrativa e procedimental. Este ano o senhor já fez correições em 4 tribunais, 10ª Região, DF Tocantins, 17ª Região, Espírito Santo, 5ª Região, Bahia, 16ª Região, Maranhão. Que avaliação o senhor faz desse primeiro semestre? A avaliação é muito positiva, muito positiva. Eu percebo que os tribunais regionais estão preocupados em acertar, em oferecer boas práticas, os tribunais são criativos e o corregedor-geral examina essas questões, e eu tenho tido a grata satisfação de encontrar os tribunais muito interessados em acertar, em criar, até mesmo na área de tecnologia da informação. Eu estou vendo um interesse muito grande de todos os tribunais regionais, dos juízes, dos desembargadores, todos muito envolvidos. De modo que eu faço hoje um balanço muito positivo. Desses tribunais citados, tem algum projeto ou boa prática que chamou a atenção e que possa servir como exemplo para outros tribunais? Verifiquei num tribunal que eles têm uma central de execução, central de apoio à execução e à expropriação. Essa central de apoio à execução me chamou muita atenção, porque é na fase de execução e onde está o maior congestionamento dos processos da Justiça do Trabalho, é onde se encontra a maior dificuldade para realizar o final, digamos assim, para terminar com a demanda, quando se pretende penhorar um bem, alcançar a conta bancária do devedor pelo Bacenjude, e às vezes não tem provisão de fundos, procurar bens para penhora e até expropriar mesmo, penhorar, recolher o bem e levar a leilão. Então, encontrei num tribunal regional uma central que cuida precisamente dessas ações. E com os oficiais de justiça, onde se destina o oficial de justiça com mandado para penhorar um determinado bem, por exemplo, um automóvel, o oficial de justiça não encontra aquele automóvel designado no mandado de penhora, mas encontra outro. Naquele momento, o oficial de justiça pode ligar para o juiz, que é o coordenador dessa central, e ele, ao telefone mesmo, autoriza a penhora daquele bem que encontrou e cuida das ações para remover. Então,
numa ação que se pode durar, que se demanda, por exemplo, 3 dias, isso em 5 minutos se resolve. Outra boa prática que vejo, e essa é quase comum nos tribunais, são as varas itinerantes. As varas itinerantes que têm por objetivo levar a vara do trabalho àqueles lugares mais distantes da sede da vara, permite, já de plano, aproximar a justiça do cidadão. E há uma prática extraordinária que verifiquei agora no tribunal onde fiz correição, que é levar já um perito. Ele denominou de perícia rápida, porque às vezes há necessidade de fazer perícia, por exemplo, nos casos de ambiente insalubre. Já leva o perito, ele vai ao local, depois da instrução, vai ao local de trabalho do reclamante, porque a vara itinerante está lá, perto do local, na cidade, no povoado, na região onde ele trabalha, vai, faz a perícia e já apresenta para o juiz. Isso é uma prática que muito me agradou e eu estou vivamente interessado em disseminá-la. Durante o primeiro semestre, a Corregedoria lançou a campanha E-Gestão Lance Certo. O que é o E-Gestão e qual é o objetivo da campanha? O E-Gestão é um sistema de coleta dos dados estatísticos. Os dados estatísticos são lançados a cada ato no tribunal, a cada sentença, a cada movimento que o tribunal, que o processo sofre, ele é lançado nos andamentos comuns e lançado na estatística. O que está acontecendo é que nem todos os tribunais estão trazendo esses dados com correção. O sistema E-Gestão coleta esses dados e analisa. Tem lançamentos equivocados, omissão em lançamentos. Isso dificulta muito a consolidação dessa estatística. E o que é o lance certo? O lance certo é um programa, é uma campanha idealizada pelo Comitê Nacional do E-Gestão, que é administrado pelo Corregedor-Geral. Eu tenho um grupo que é liderado pela desembargadora Maria Regina, que é aqui da 10ª região. Então, esse comitê se reúne, vê as necessidades e nós descobrimos essa necessidade dos tribunais para qualificar os servidores. Então, é uma campanha que visa excelência nos dados estatísticos, que visa qualidade, atualidade e fidedignidade dos nossos dados. Então, nós vamos treinar boa parte dos servidores nessas visitas que faremos, é um servidor, pelo menos um de cada vara do trabalho. E também servidores dos gabinetes dos desembargadores, das secretarias dos tribunais, enfim. E assim eles vão multiplicando o número de pessoas que conhecem o sistema e estão imbuídos da ideia de lançar certo. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Até lá!